Oi, gente, hoje quero falar com vocês sobre intervenção baseada no antecedente. É uma prática com evidência científica muito utilizada para diminuir ou para aumentar comportamentos desejáveis ou indesejáveis, né? O que acontece? A gente planeja, né, o ambiente, estrutura o ambiente, faz um arranjo de situações para evitar. Hoje eu vou falar sobre comportamentos que a gente quer evitar. Para evitar comportamentos como de birra, né? Comportamentos que a criança tem porque ela não sabe lidar com determinadas situações, porque ela não tem habilidade, uma habilidade social, uma habilidade de comunicação. E aí a gente organiza o nosso ambiente para evitar esses comportamentos. E o que acontece? Muitas vezes a gente trabalha isso por muito tempo, sem planejar as habilidades que a criança precisa ganhar para diminuir esse nível de suporte. Então, por exemplo, se eu preciso trabalhar com uma rotina para dar previsibilidade para a criança, ok. Mas eu não posso pensar que a vida ela é totalmente previsível e deixar a criança com uma rotina enrijecida, ou seja, seguindo ali a risca, né? Todo dia do mesmo jeito, as mesmas coisas, só o que a criança gosta, e aí isso no futuro vai ter um problema. Então tem que ensinar. A rotina é excelente, mas eu vou precisar planejar como ensinar também a flexibilidade cognitiva para a criança entender que nem todo dia vai ser daquele jeito, que a gente pode trocar as atividades, ensinar ela a esperar, ela fazer escolhas, tem várias coisas que a gente precisa ensinar. E isso a gente não pode deixar de jeito nenhum. Então, quando começo, ok, mas como que eu vou dar continuidade nisso? Né, a longo prazo, como que isso vai acontecer? Extremamente importante. Outra coisa, o não. A gente não fala não para a criança porque ela entra em crise, então em birra, né? Então não vou falar não. Vamos redirecionar a criança. Então a criança tá fazendo alguma coisa e aí eu falo para ela, olha, vem fazer isso aqui comigo, outro item, outra brincadeira, outra coisa que também seja legal, mas sem falar não para a criança. Então eu não falo, para com isso, não pode, eu vou só redirecionar. Eu chamo a criança e levo ela para fazer outra coisa sem que ela perceba que eu estou tirando ela de uma atividade, de uma brincadeira dela. Outra coisa, as habilidades sociais. Às vezes a criança não tem, ela não consegue ficar perto de outra criança, ela não gosta que cumprimenta, ela não gosta que toca, ela não gosta de jeito nenhum. Então a gente conversa com a família, na escola, a gente evita todos os contextos, as situações, as pessoas que vão desencadear alguma birra, algum problema para a criança. Então a gente estrutura tudo, gente. A criança gosta de sentar nessa cadeira, ela senta, ela gosta de comer nesse prato, ela come, ela gosta, tudo a gente estrutura para evitar problema. Só que o que eu quero dizer, o que eu quero trazer, ok, no começo é muito bom, acalma a criança, enquanto o terapeuta começa a trabalhar para ganhar essas habilidades que a criança não tem. Quais habilidades que a criança precisa ganhar para ela diminuir esse suporte, essa estruturação, essa preparação, essa evitação, né? Que a gente evita as coisas para ter esses problemas. Então, por exemplo, não. Na escola, em casa a gente direciona, na clínica direciona, mas na escola o amigo vai direcionar? Todos os professores vão saber direcionar, né? Então, assim, o que acontece? A gente planeja tudo, organiza tudo, mas a gente já tem que pensar de uma forma que a gente vai ensinar habilidades para diminuir esse suporte. Se isso não acontecer, a longo prazo vai ser um problema imenso, gigantesco na vida da criança, porque ela não ganhou habilidades para lidar com aquela situação e ela vai ficar restrita, não vai conseguir ter acesso a tantos ambientes, a tantas situações, até mesmo a lazer, a interações, aprendizagens, porque ela não consegue lidar com determinada situação que na verdade a gente restringiu uma vida inteira para evitar que ela ficasse nervosa. Mas a gente tem que ensinar. Então, restringir, evitar é bom, mas eu preciso ensinar habilidades para ela ganhar condições, respostas adequadas àquelas situações. Então, por isso que eu quero trazer isso para vocês. É muito importante trabalhar a comunicação, a flexibilidade cognitiva, que é aceitar mudanças no dia a dia, na brincadeira, na rotina, nos itens que a criança usa, no lugar que ela senta.
tudo, porque isso, um dia que você vai num restaurante e aí não tem aquele lugar que ela gosta, ela vai ter um problema e ela vai crescer. Essa criança, ela vai virar um adolescente, ela vai virar um adulto. E aí a gente não consegue controlar, a gente não consegue adaptar o mundo para a criança, entendeu? Essa que é a grande questão. E a gente não quer que a nossa criança fique sofrendo, porque é um sofrimento muito grande quando as coisas não acontecem do jeito que ela pensou que ia acontecer, ou do jeito que a gente ensinou para ela que daria tudo certo, que a gente vai estruturar e sempre as coisas vão dando certo. E aí, como que faz o dia que não der certo? E quando ela tiver mais velha, tiver mais dificuldade, né, às vezes de compreender porque não foi ensinado. Então é isso que eu quero trazer. Algumas coisas que eu falo aqui com vocês é sobre situações que eu vivencio e que me impactam muito. E quando apresenta, né, vem algum módulo, alguma aula da pós em análise do comportamento, estou fazendo uma pós em análise do comportamento para crianças com autismo e deficiência intelectual. Então, quando vem aquelas aulas, né, que me tocam muito, porque eu também estou passando por algumas situações complicadas de adaptar muito o ambiente, adaptar muitas situações, e depois, agora, com o adolescente, é complicado quando a gente precisa que essa criança tenha esse comportamento e ela não tem, porque eu evitei que ela tivesse essa experiência, não foi trabalhado com ela não ganhou as habilidades que ela precisava para lidar com essas situações. Então, gente, é isso. Um grande abraço para vocês. Refletem sobre isso. Os terapeutas não fazem sozinhos, tá? Às vezes o terapeuta propõe uma comunicação alternativa para dar voz para essa criança, para ensiná-la a comunicar com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. A família não aceita porque acha que a criança tem que falar vocal e aí não aceita. Isso é um prejuízo, né? Acontece também, por exemplo, às vezes os terapeutas querem propor alguma atividade, alguma coisa que vai desestruturar um pouquinho, que vai exigir o esforço da família. Às vezes a família não quer, não, tá tudo bem, ele tá calmo, é melhor não fazer isso, porque quando faz ele fica, né? Mas a gente vai precisar aos poucos, de forma programada, planejada, fazer esse trabalho de ensino. Outra hora, às vezes, a família cobra os terapeutas se recusam, vão enrolando. Então, assim, tem que ser dos dois lados, tem que ser todo mundo junto, é uma equipe para trabalhar para o bem dessa criança. E isso que eu trago é uma reflexão, uma experiência minha, né, de algumas coisas que eu acho que poderia ter sido diferente, e também sobre análise do comportamento mesmo, ensino de habilidades, diminuição de suporte, que está relacionado ao planejamento do terapeuta e do apoio também da família para ajudar essa criança a longo prazo quando ela estiver adolescente e adulto. Gente, um grande abraço para vocês. Tchau!